Glória a Deus. Glória a Yeshua HaMashiach. Abram as vossas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 13. E o versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glórias a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai das luzes, Deus das misericórdias, mais uma vez, Senhor, eu lhe peço, Senhor, a unção divina do Teu Espírito Santo, para nos fazer, ó Deus, entendermos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, através das Escrituras Sagradas, meu Deus, que são alimento diário da vida daqueles, ó Deus, que realmente prezam, que realmente amam, que realmente valoriza, Senhor, este maná escondido que o Senhor nos tem dado a comer, para que as nossas vidas espirituais, elas cresçam abundantemente, Senhor, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, de uma maneira eficaz, Senhor, porque está escrito que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Para nós entendermos a palavra, para nós entendermos, aleluia, é necessário nós termos o discernimento, o entendimento e o crescimento espiritual do Espírito Santo, para que estas palavras sagradas e poderosas em Deus possam descortinar as suas explicações, interpretações e revelações ocultas aos homens naturais. Nós temos essa passagem, essa palavra distinta, e podemos perceber que o Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho do Homem, o Filho de Deus,
quando trouxe esta palavra aos seus discípulos, ainda os ensinando, ainda os orientando, ainda os levando ao preparo físico, ao preparo mental, ao preparo social e ao preparo emocional, para que as suas vidas espirituais não se apoiassem no braço, na força do homem carnal, mas do homem espiritual, escondidos em Deus para as boas obras. Quando o Mestre, o grande Machia do Altíssimo, oculto em mistério no Antigo Testamento, e que se manifestou trazendo salvação, e essa salvação seguindo o parâmetro de um reino espiritual sobre a face da terra, exigindo daqueles e daquelas que ouvem, que leem, que meditam a sua palavra, ao arrependimento e a entregar-se ao Santo dos Santos, aquele que veio salvar, aquele que veio buscar como um bom pastor aqueles e as suas ovelhas, os seus cordeirinhos que haviam se perdido, que haviam se extraviados, que haviam se separado da graça, da presença e da comunhão com o seu Deus, com o seu Pai eterno nos céus. E o Messias, na sua simplicidade, humildade e sabedoria plena, usa coisas tão insignificantes àqueles que não têm o dom da valorização, em saber que, por mais simples que estas passagens nos dias atuais, nos dias contemporâneos seja, nos dias antigos eram riquíssimos no seu teor, na sua essência. Muitas vezes as pessoas, quando falamos sobre peixes, sobre pescadores, as pessoas tomam essas palavras e as colocam nos dias atuais. E nós sabemos que naquela época a pesca, em sua abundante ascensão, era um dos privilégios mais benéficos aos que viviam na época do Messias. Eram coisas que hoje seriam riquíssimas, seriam grandiosíssimas, seriam poderosíssimas, seriam preciosíssimas à cultura quando se enxerga e se valoriza aos olhos da Bíblia Sagrada, trazendo o que era antigo para a sua vida contemporânea. E o Messias ali na sua autêntica, gloriosa e poderosa sabedoria, porque está escrito que no Yeshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Peraí, se no Mashiach está escondido todos os tesouros da sabedoria, então ele é a própria sabedoria, trazendo sabedoria aos homens, aos nécios, aos tolos, aos simples, para que eles resplandeçam em si a luz do Evangelho de
Cristo, do Mashiach, que é o poder de Deus, do Eterno, do Criador, sobre todo aquele que nele crê. E aqui ele traz um despertamento glorioso para os dias antigos, para os dias médios e para os dias atuais. Eu falo os dias médios como da Idade Média. Primeiro você observe que no Mateus 13, capítulo 1, ou melhor, verso 1, ele vai falar sobre a semente. E nós sabemos que naquela época a semeadura de trigo passava por duas etapas e havia a sua terceira etapa, que era a ceifa. A primeira etapa era a preparação da terra. Ali haveria de se cultivar aquela terra, haveria de preparar aquela terra, para aquela terra que talvez não fosse um campo tão preparado para recebê-la. Os trabalhadores ali iam tirar as pedras, os trabalhadores ali iam tirar as ervas daninhas, os trabalhadores ali iam preparar o terreno para que quando eles colocassem e pusessem a semente sobre aquela terra, aquela semente germinasse, aquela semente crescesse e aquela semente frutificasse para aquilo que ela havia sido semeada. Tudo dependia de como aquela terra iria receber essa semente. Tudo dependia do que tinha, do que havia naquela terra, e que não fosse empecilho para o crescimento daquela semente, para o germinar daquela semente, para o desenvolvimento daquela semente, até o tempo da sua frutificação, para vir o tempo da ceifa. E aquela terra era preparada, aquela terra era cultivada, aquela terra muitas vezes era adubada. Ou muitas vezes aquela terra era tão boa, aquela terra era tão fértil, aquela terra era tão maravilhosa, que ela só precisava ser arada e receber a semente sobre ela, e com facilidade aquela terra, ela já produzia, já germinava, já crescia, e os seus frutos brotavam a seu tempo, sem precisar de muitos trabalhos. Por quê? Porque aquela terra havia sido preparada antes para a sua semeadura. E podemos perceber que quando nós falamos de trigo, nós estamos especificando um dos elementos mais necessários, mais usado, à luz da Bíblia Sagrada, para alimento físico do povo antigo, como também tinha, como também teve, como também tem nos dias atuais o seu discernimento espiritual, tanto lógico, tanto categórico, como invisível a olhos espirituais, do que revela, do que simboliza e onde se aplica e o que significa a semente, o trigo nos dias atuais. O trigo aqui e essa semente, porque Mateus 13, a partir do verso 1, ele está falando da semente. Ele está falando da semeadura.
de como a palavra estava sendo lançada, de como a palavra estava sendo semeada, de qual terra recebia ou frutificava ou crescia mais. Era o primeiro tempo, o tempo de semear. E podemos ver que na semeadura, a primeira fase dessa semeadura, a semente cai à beira do caminho. E por que a semente caiu à beira do caminho? Por que será que a semente caiu à beira do caminho? Porque não havia respeito, porque não havia amor, porque não havia responsabilidade, porque aquela semente não era especialidade para aquela terra, para aquele lugar onde ela estava sendo semeada. Ela não estava sendo valorizada, ela não estava sendo abraçada, ela não estava sendo aceita em si mesmo por aquela semente. Aquela semente foi desprezada, porque está escrito que tendo, aleluia, Yeshua saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Por que as aves do céu vieram e comeram essa semente? Por que essa semente caiu à beira do caminho? Porque essa semente não tinha terra para ser lançada. Essa semente não tinha lugar onde ela fosse semeada, não tinha lugar onde ela fosse colocada, porque lugar da semente não é à beira do caminho, lugar da semente é sobre o solo para germinar, crescer e frutificar. Está escrito que a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão do corpo e do espírito. Está escrito que a palavra de Deus é o poder de Deus sobre todo aquele que nele crê. Está escrito: não me envergonho do evangelho de Yeshua, que é o poder de Deus. Se o evangelho é o poder de Deus e a palavra de Deus representa a semente, então é lógico que a terra que essa semente precisa encontrar é a vida, são os corações, são os pensamentos daqueles e daquelas que não têm o conhecimento das Sagradas Escrituras e precisa ouvir, e precisam ler, conhecer e prosseguir em conhecer ao seu Senhor. A semente é a palavra de Deus. A terra representa as pessoas. E o Senhor, quando vai semear, está escrito que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, os que se haviam extraviados. Porque está escrito no Evangelho de João, seu capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando essa semente, que é a sua palavra, é lançada na direção de um ser humano,
na direção de uma pessoa, ele está clareando o caminho daquela pessoa para um bom entendimento, de acordo às Escrituras, que ele não entende, por não ter a unção do Espírito Santo e o discernimento do Espírito Santo para ler, ouvir e compreender o que ele deseja falar, o que ele deseja manifestar na vida daqueles que de bom grado recebem os seus ensinamentos. Era o tempo da semeadura. Então, uma semente, quando ele começou a semear, o semeador, e esse semeador aqui, aleluia, nós sabemos que é Yeshua, que é o Filho de Deus. Então as primeiras semeadas caiu à beira do caminho. A segunda semeada, aleluia, glória a Deus, ela cai nos pedregais, onde não havia terra bastante para aquela semente crescer, produzir, para aquela semente dar frutos. Ela cresceu com muita rapidez, ela cresceu rápido, pois não havia muita terra, porém, ela não foi adiante. Ela não tinha terra funda. E quando a luz do sol começou a bater ela em cima daqueles pedregais, ela começou a se queimar, ela começou a perecer, ela começou a se secar, ela começou a se desfazer, porque ela não tinha produzido raiz para se alimentar e para se saciar de água. Ela não podia produzir raiz porque ela estava nas pedras, nos pedregais. Então ela não podia se afirmar, se afundar, ela não podia enraizar, porque nós sabemos que as plantas, elas criam raízes para se alimentarem e para saciarem a sua sede, para que elas fiquem sempre novinha, com as suas folhinhas verdes e com os seus frutos bons. Não tinha água, não tinha a presença do poder da palavra de Deus, não tinha a unção do Espírito Santo para alimentá-la, e ela se secou com o sol. A outra semeadura cai entre os espinhos. E os espinhos cresceram. E os espinhos se desenvolveram. E aquela semeadura não pôde ir adiante, porque os espinhos começaram a crescer e sufocaram-na. Os espinhos começou a sufocá-las, a apertá-la. Quanto mais ela queria crescer, mais sufocada ela estava. E em vez dela sair de entre os espinhos, em vez de ela procurar outro caminho, em vez de ela sair daquele laço que estava sufocando, ela permaneceu no mesmo lugar. Ela permaneceu crescendo, mas no mesmo lugar. A partir do momento que ela viu o espinho começar a crescer de um lado, começar a crescer do outro, aquela planta que foi semeada, ela deveria ter se deslocado daquele lugar para ter bom ar, para ter um bom crescimento, para ter uma boa, aleluia, para ter bons frutos. Ela permaneceu no mesmo lugar. E os espinhos a sufocaram. E os espinhos começou a sufocá-la de tal forma que ela pereceu.
Mas havia uma terra, e essa terra era boa, e essa terra era maravilhosa. Mateus 13, verso 8 diz que essa semeadura caiu em boa terra, e essa boa terra, ela não só germinou, ela não só cresceu. E como eu sei que essa semente germinou e cresceu, porque ela deu fruto. E por que essa terra era boa? Porque quando esta terra recebeu a semente, ela já estava pronta. Você observe que em todas as outras semeaduras, em primeiro as sementes caíram à beira do caminho, parte da semente. Na segunda, ela caiu nos pedregais. Na terceira, ela foi sufocada pelos espinhos. Mas na quarta semeadura, ela caiu na boa terra. Por quê? Porque aquela boa terra, ela recebeu a semente e começou a limpar o seu terreno em sua volta. Ela começou a tirar as pedras. Ela começou a juntar as sementes que nela foi semeada e ela valorizou aquela semeadura. Porque não era qualquer semeador, aquela semente não era de qualquer pessoa, não era de qualquer agricultor, não veio de qualquer lavrador, aquela semente veio daquele que é o dono da vinha. A semente veio de Deus, que é Cristo. Está escrito, João 15, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Está escrito que Cristo é o maná, a palavra, a graça de Deus que estava oculta em mistério no Antigo Testamento, guardado dentro da arca do concerto, que representava a arca da aliança e que representava a presença de Deus sobre aqueles que sobre si buscavam a Deus. A semente é a palavra de Deus. Então, aquela terra, sabendo que estava sendo semeada por uma joia preciosa, mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais preciosa do que todas as riquezas e minérios valiosos sobre a face da terra. Ela sabia que aquela semente iria mudar a sua vida de uma vez por todas, e aquela terra não aceitou perder a semente. Ela perdeu as pedras, ela perdeu os espinhos, ela perdeu, aleluia, toda a rejeição que ela poderia ter, aleluia, jogá-las fora à beira do caminho. Mas aquela terra não, ela começou a ser limpa, ela começou a se limpar, ela começou a se libertar das coisas que as prendiam nesta vida. Ela começou a valorizar de tamanha forma e de tamanha proporção que ela rejeitou todos os bens humanos, físicos, terrenos, emocionais e sentimentais que ela podia viver aqui, pela semente preciosa, porque ela sabia que aquele que estava semeando na sua terra, que estava semeando na sua vida e no seu coração, era mais valioso, era mais precioso do que todas as riquezas da face da terra inteira. Então ela se limpou dos pedregais. A boa semente não foi rejeitada, como no princípio, que parte da semente caiu junto ao caminho. Ela não aceitou isso, ela não rejeitou, ela não desvalorizou.
A boa terra não rejeitou a semente sobre si. A boa terra valorizou o que estava ali sendo semeada. Ela deixou sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de falar, sua maneira de viver, sua maneira de se vestir de lado. Ela não aceitou, aleluia, rejeitar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente a boa semente. Ela não aceitou que a semente tivesse pedras ao seu redor, porque ela sabia que ela não ia enraizar e não ia se aprofundar. A semente não ia se aprofundar dentro da sua terra. Ela não queria que aquela semente fosse passageira, então ela tirou os pedregais para que aquela semente criasse raízes dentro dela. Raízes que a levaria ao reino dos céus, raízes que a levaria ao reino da glória, raízes que a revelariam coisas ocultas, como está escrito no livro de Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas ocultas, coisas que os seus olhos não viu, que os seus ouvidos não ouviram e que não desceu ao coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E quem são os que o amam? São aqueles que limpam a sua terra. Terra labachandarabacalambaçu.